Olá, muito bom dia, meus queridos alunos do sexto período do curso de Direito, da disciplina Direito de Família. Nas aulas anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre os princípios do direito de família, falamos também sobre as espécies de família, como que fazendo uma introdução aí ao estudo da nossa disciplina. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esponsais e sobre o casamento. Em relação a este último, nós vamos falar do casamento civil, do casamento religioso, das causas impeditivas e das causas suspensivas. Então, de antemão, já lhes informo que vamos utilizar o Código Civil e a Lei de Registros Públicos, que é a Lei de 6.015 de 73, na aula de hoje. Então, quem puder abrir aí as duas leis, façam, porque eu já estou com as minhas abertas aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero conceituar com vocês o que significam esponsais. Trata-se de um compromisso de casamento entre duas pessoas desimpedidas. E aqui, nesse breve conceito, eu já dei 3 informações muito importantes para vocês. Primeiro, de que é um compromisso de casamento. Segundo, de que esse compromisso é feito entre duas pessoas. E terceiro, de que ambas são desimpedidas. Esse compromisso é a mesma coisa que o noivado que nós conhecemos. E é importante a gente considerar que se o casamento no Brasil ele não é indissolúvel, ou seja, a gente pode dissolver, tampouco é o noivado, né? E aí, apesar de haver o compromisso, a expectativa de que a celebração do casamento ocorra, ela pode não ocorrer porque ela não é obrigatória. Não é obrigatório que você se case. Sabe aquela brincadeira que eu costumo fazer quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, dois não ficam casados? Ela também vale para os esponsais. Quando um não quer, dois não se casam. Então, é possível que haja o arrependimento por um ou por ambos os noivos antes do casamento. E aí, via de regra, o simples arrependimento, já que não existe a obrigação de se casar, não gera por si só a responsabilidade civil. Acontece que essa regra ela admite exceções, e é isso que tem batido a porta do judiciário aí com cada vez mais frequência. Atualmente nós temos várias ações discutindo a responsabilidade civil pelo rompimento dos esponsais e que tem também desafiado a doutrina. A ideia de responsabilização em caso de rompimento dos esponsais é uma coisa que surge lá no direito romano, onde havia uma promessa solene de futuro casamento. Em caso de descumprimento dessa promessa, surgiam as arras esponsalícias. Nesse caso, o noivo responsável pelo rompimento, ele perderia o valor das arras e seria obrigado ao pagamento do triplo ou do quádruplo desse valor, como que em uma indenização mesmo. No direito brasileiro, apesar de não fazer qualquer menção nesse sentido, o nosso Código Civil, nós sabemos que a responsabilidade civil, ela depende de alguns elementos, né, alguns pressupostos, como a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Então, neste sentido, a doutrina começou a criar requisitos, vamos dizer assim, para poder falar em responsabilização civil. E aí eu vou trazer para vocês duas muito interessantes. A primeira do professor Washington de Barros Monteiro, que ele prevê 3 requisitos para se falar em responsabilidade civil decorrente do rompimento dos esponsais. Primeiro, que a promessa tenha sido emanada do próprio arrependido e não de seus genitores. Segundo, que o mesmo não ofereça justo motivo para retratar-se, e aí ele considera como justo motivo a infidelidade, a mudança de religião, a nacionalidade, ruína econômica, moléstia grave e por aí vai. E terceiro, o dano. Já Maria Helena Diniz traz para a gente 4 situações, 4 requisitos para a responsabilização civil em caso de rompimento de esponsais. Primeiro, a promessa de casamento de forma livre. Segundo, a recusa em cumprir a promessa. Terceiro, a ausência de justo motivo. E quarto, o dano. E aí eu deixei um esqueminha para vocês aí, com os 4 requisitos. E em relação ao dano, eu chamo a atenção apenas de que ele pode ser moral ou material neste caso. Fiquem atentos que a doutrina, ela vem trabalhando com o justo motivo de uma forma, em alguns pontos, até um pouco controvérsia, né? Porque há quem defenda que, bom, há justo motivo maior do que ele simplesmente não querer se casar? Então, neste caso, existe uma discussão muito interessante sobre a possibilidade ou não de ser considerado como um justo motivo. Já em relação à jurisprudência, eu colecionei para vocês alguns julgados
Em alguns casos era mantido o dano moral pelo tribunal, em outros entendia-se que o dano moral não restou configurado, em outros casos também a gente falou só em dano material. Então é claro que isso vai depender da análise concreta. Mas se eu pudesse falar para vocês, se o direito brasileiro hoje admite a responsabilização, sim, em alguns casos sim. Lembro a vocês, no entanto, que o dano moral ele é uma coisa muito subjetiva. O que para mim é um dano para você pode não ser e vice-versa. Então isso dependeria de uma análise, sim, do caso concreto. Se, porém, a gente está trabalhando com os esponsais e não há recusa do compromisso, né, esse compromisso vem a ocorrer, a gente começa a falar de casamento. E aí, o casamento vai desafiar a leitura dos artigos 1511 e seguintes do Código Civil e também da Lei de Registros Públicos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o casamento religioso e depois a gente entra no casamento civil. Para falar de casamento religioso, eu quero contar para vocês uma historinha. No início do século XIX, o casamento no Brasil era apenas religioso, já indicando para nós a influência, a importância da Igreja Católica no Estado. Isso significava que todo casamento que acontecia tinha a presença da Igreja. Mas, na segunda metade do século, começa a surgir a proposta de um casamento acatólico, desvinculado da Igreja Católica. E essa proposta surge pelo então ministro da Justiça, Diogo de Vasconcelos. Em 15 de novembro de 1889, acontece, como vocês já sabem, a proclamação da República Brasileira, né? Encerra a monarquia constitucional parlamentarista. E em 1890, considerando a chegada da República, nós afastamos de vez o poder religioso e promulgamos o Decreto 181, que deixa de atribuir valor jurídico ao casamento religioso, que passa a ser apenas uma opção e regula o casamento civil. Então percebam que desde então o casamento religioso ele passa a ser apenas uma opção e não obrigatório, ok? Muito bem. Sobre isso, sobre o casamento religioso, deem uma lida, por favor, nos artigos 71 a 75 da Lei de Registros Públicos e nos artigos 1515 e 1516 do Código Civil, que vai trazer para nós alguns requisitos do casamento religioso para que ele possa produzir efeitos civis. Entrando aí no casamento civil, vamos conceituar. Primeiro, o casamento civil pode ser conceituado como um vínculo jurídico entre duas pessoas com intervenção estatal, capaz de criar direitos e deveres entre cônjuges e constituir família. Aqui eu tenho algumas observações para fazer para vocês. Conceituar casamento como vínculo jurídico entre duas pessoas significa, primeiro, reconhecer que a base da sociedade ela é monogâmica e significa reconhecer que, apesar de o artigo 1514 do nosso Código Civil contar com a diversidade de sexos para requisito de validade do casamento, nós já tivemos uma decisão do STF que reconhece as uniões estáveis, as uniões de pessoas do mesmo sexo, né, as uniões homoafetivas, então não faria sentido a gente manter mais a diversidade de sexos aqui na conceituação do casamento. Então, casamento, conceituado como vínculo jurídico, ao invés de entre homem e mulher, entre duas pessoas, com a intervenção estatal, capaz de criar direitos e deveres e de constituir família. Lembrando a vocês que o casamento inaugura a família matrimonial, mas essa não é a única espécie de família que nós temos, já que por família entende-se um conceito plural, ok? E aí, lembro a vocês que a gente acabou de falar uma historinha sobre a mudança do casamento religioso para o casamento civil, então agora eu lhes conto que, de acordo com o artigo 1512 do Código Civil e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 226 da nossa Constituição, o casamento é civil e gratuita a celebração. E aí vocês podem falar assim comigo, não, eu já casei e quando eu me casei eu tive que pagar um valor ao cartório. Muito bem, o que a gente paga para o cartório são taxas e emolumentos cartoriais, porque existe todo um processo além da mera celebração. Existe a apresentação de documentos, expedição de certidão, expedição do edital de proclamas, o próprio processo de habilitação. Então a gente paga por outras coisas que não a celebração. E aí a doutrina formulou algumas teorias para poder explicar a natureza jurídica do casamento.
Eu vou trazer 3 para vocês. A teoria contratualista, a teoria institucionalista e a teoria eclética ou mista. De acordo com a teoria contratualista, como o próprio nome indica para nós, o casamento nada mais é do que um contrato civil especial. Então, contrato porque tem aí um acordo de vontades. Acontece que essa é uma teoria um pouco falha, né? Porque eu não posso aplicar as disposições dos contratos aos casamentos. E aí surge a teoria institucionalista que fala o seguinte, olha, casamento não é contrato não, pode até existir ali um acordo de vontades no início, mas casamento é uma instituição social e jurídica própria, que possui regras diferenciadas e regras de ordem pública. E essa é, portanto, a teoria institucionalista. Vem a teoria eclética ou mista e fala o seguinte, o casamento ele é um ato complexo, que pode ser considerado um contrato em sua formação, porque existe sim um acordo de vontades, mas em seu conteúdo é uma instituição, já que as regras são ditadas pela lei. E aí, eu lhes conto que o casamento ele pode ser válido, nulo, anulável ou inexistente. Eu estou trazendo para vocês o casamento inexistente porque é algo que já caiu em algumas provas de concursos públicos e alguns alunos erraram, tá? Então, sobre o casamento inexistente, eu quero só falar com vocês que, como o próprio nome indica para nós, é aquele que não é celebrado. Então, o exemplo clássico do concurso público, que é o casamento ocorrido entre festa junina, quando os cônjuges, os nubentes, eles não tinham vínculo entre si. Neste caso, aí pergunta lá, né? Considerando o narrado acima, o casamento é letra A, válido, nulo, anulável, acho que ainda tem putativo e inexistente. Neste caso, é inexistente, é porque eu estou falando de uma brincadeira só. Então, eu achei importante eu trazer isso aqui para vocês, porque eu já vi alunos errando isso em questões de concurso público, em questões de prova. Sobre os elementos de existência do casamento, nós temos aí o artigo 1514, com a seguinte redação. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Mas como a gente acabou de falar, eu não preciso, na verdade eu nem devo mais falar que casamento é um vínculo entre homem e mulher. Então vamos substituir por 2 pessoas. Os requisitos são então uma união entre 2 pessoas que vão manifestar a sua vontade de se casar e aí o juiz é que vai declarar que elas estão casadas. E aí, neste caso, a gente vai ter um casamento válido, inclusive se ele não estiver diante de nenhuma causa que possa acarretar a anulação ou a nulidade desse casamento. Eu vou falar na aula de hoje um pouquinho sobre o casamento nulo e na próxima aula eu vou falar sobre o casamento anulável, agora que nós já trabalhamos com o casamento válido e com o casamento inexistente. Para poder falar de casamento nulo, eu vou falar um pouquinho sobre os impedimentos matrimoniais. Muito bem nos ensina o professor Rodrigo da Cunha, por quem eu tenho muita estima, que os impedimentos matrimoniais derivam do latim impedimentum, que significa impedir, constranger. São proibições impostas ao casamento, cuja inobservância pode gerar sonulidade ou alguma outra penalidade. E aí nós temos causas taxativamente previstas em lei em relação a causas suspensivas e a causas impeditivas nos artigos 1523 e 1521, respectivamente. Sobre as causas suspensivas, saibam que são aquelas que suspendem o processo de celebração do casamento ou que tornam ele irregular e que vai ensejar como sanção aos nubentes, como punição pelo seu desrespeito, a imposição do regime de separação obrigatória ou separação legal de bens, de acordo com o inciso 1º do artigo 1641 do Código Civil. As causas suspensivas estão lá no artigo 1523, óbvio, em um rol taxativo, e elas são muito ligadas a questões patrimoniais ou à própria gravidez. E nós temos, não devem casar. Olha que interessante. Pode? Pode, só não deve. E se eles, por acaso, se casarem inobservando essas causas suspensivas? Sanção vai ser o regime de separação de bens. Cuidado, eu não estou falando nem de anulação e nem de nulidade. A sanção é a imposição do regime de separação de bens. Então, não devem casar.
o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Desculpa, deixa eu passar para o inciso 2 aqui, que eu tinha pulado ele. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Agora sim, seguindo, né? Inciso 4º, o tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Percebam que nos incisos 1º, 3º e 4º eu trabalhei com aspecto patrimonial. Enquanto no inciso 2º, exigiu-se esse prazo de 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal por causa da possibilidade de gravidez. Mas aí vem o parágrafo único e fala que, se a gente estiver diante dos incisos 1, 3 e 4, questões patrimoniais, é possível, permitido, solicitar ao juiz que não seja aplicada a causa suspensiva provando a inexistência de prejuízo para as pessoas envolvidas. E no caso do inciso 2º, da gravidez, também é possível pedir para não ser aplicada a causa suspensiva se a interessada provar o nascimento do filho ou a inexistência de gravidez, a inafluência desse prazo de 10 meses. Quem pode arguir a existência de uma causa suspensiva? De acordo com o artigo 1524, quem pode arguir são os parentes em linha reta dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins. Parentes em linha reta, nós temos os descendentes, os ascendentes, tá? E também os colaterais em até 2º grau, também consanguíneos ou afins. Os parentes na linha colateral, nós temos os irmãos, os parentes de 2º grau colateral por afinidade, nós temos os cunhados. Em relação às causas impeditivas, eu já estou falando de uma coisa mais grave. Nós já estamos falando de impedimentos absolutos, que encontram previsão no artigo 1521 do nosso Código Civil. E estes, sim, são capazes de causar a nulidade do casamento. Então, percebam, regime de separação de bens é a sanção de uma causa suspensiva. Nulidade do casamento é a sanção de uma causa impeditiva. Aí, vocês vão perceber que a redação do 1521 ela já é completamente diferente, porque enquanto na causa suspensiva eu tenho que não devem casar, nas causas impeditivas eu tenho que não podem casar. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, sogro com a nora, sogra com genro, e também a gente com os enteados, né? O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o do adotante. Os irmãos bilaterais ou unilaterais e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive, que são os nossos tios e sobrinhos. O adotado com o filho do adotante, porque afinal eles são irmãos. As pessoas casadas e não podem casar também o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Pessoal, a aula de hoje ela foi um pouquinho mais longa, né? Inclusive, nas lives aí que estão acontecendo, elas também ficaram um pouquinho mais longas hoje, mas nós conseguimos acabar tudo que tínhamos para falar sobre impedimentos matrimoniais, sobre casamento religioso, casamento civil, beleza? E também sobre esponsais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandarem por aqui. Desejo um bom estudo para todos vocês.